né, acrescentar a vossa fé e virtude. Eu estava observando aqui, já falou sobre isso, dessa questão, mas eu achei muito importante. Né? Virtude é qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Por exemplo, do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social, etc. E conformidade com o bem, com a excelência moral e de conduta, dignidade. Então, assim, a virtude para nós, a virtude de Cristo. Então, a gente olhar exatamente esses pontos, observar a situação, é uma vida bem diferente, totalmente diferente. É uma situação de um compromisso diferente do que nós, até algum momento, algum certo ponto, até nós temos essa visão que estamos tendo hoje do que vem a ser essa virtude. De fato, essa virtude em Cristo. Ao acrescentar a fé. Então, realmente é uma mudança. É como o Luiz Antônio postou hoje aquele texto lá em Lucas, quando põe vinho novo, tem que ser em odres novos. Porque se a gente pôr o vinho novo, essa mensagem que estamos recebendo na nossa mente, não mudar o nosso comportamento, não ter essas virtudes para administrar todo esse vinho novo que está entrando, essa palavra, conhecimento, essas revelações, vai ser difícil. O texto lá em Lucas nos diz que os odres velhos, eles se rompem. Tem um termo lá que ele fala que eu achei interessante, que acontece com o outro. Então é bem importante que você trouxe a memória. Tentar cooperar um pouquinho aí com a que foi falado. Eu tenho, sim, ficado admirado de comparar traduções, né? E tenho visto muita limitação entre o que se fala na Bíblia em português com o que se fala na Bíblia em inglês, tá? E vou falar uma coisinha para vocês, viu? Os americanos são privilegiados, porque a visão da revelação de Cristo, né, que eles têm é mais aprimorada do que a nossa. Né? Vou pegar mais um exemplo aqui. Tá? Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Né? Então, a tradução aqui eu me vejo claramente como o católico que eu fui, né? De sofrer uma vida sofrida em Cristo Jesus. Porque foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de sofrer com Cristo. Lá no inglês, não fala dessa forma, cara. Nos foi concedida a graça de experimentar Cristo. E não somente de crer em Cristo. Muda completamente a visão. Tá? Nos traz uma perspectiva totalmente diferente. Não sei se vocês concordam comigo. É uma pergunta. Concordo, Ronaldo? Com certeza. O que acontece? Conforme começou hoje, né, a questão de estarmos, né, possuídos pelo Espírito Santo, né, possuir e ser possuído, né, pelo Espírito de Cristo, me faz me traz uma visão, né, muito mais profunda e me remete de novo, né, na questão lá do revestimento, né, da Arca da Aliança, né, a madeira não valia nada
mas após ela receber o revestimento de Cristo, né? Conforme nós já estudamos várias vezes aqui, né? Nós sermos revestidos, né, pela sua imortalidade, sermos revestidos pela sua incorruptibilidade, né? Para quê? Para que nós, no nosso íntimo, possamos conter Cristo. Né? São dois trabalhos, o trabalho de revestimento e o trabalho de conter Cristo posteriormente. Né? Para mim, isso é a eficácia que toda a criação está gemendo. Né? A eficácia da manifestação da plenitude dos filhos de Cristo Jesus. Né? E, de novo, essa passagem de Filipenses transcende quando você a traduz da maneira que o Espírito de Cristo realmente está nos levando. Né? Porque pela tradução aqui brasileira, né, do português aqui, para mim eu vejo claramente uma influência de algum tradutor da Igreja Católica, né, porque ela é mestre, né, na questão do sofrimento e peca, né, por carência, né, de manifestação da vida de Cristo. Porque tudo para a gente que foi católico, ou que o pessoal que ainda é, né, é uma postergação da manifestação da autoridade, da glória, da plenitude, da vida, da mente de Cristo. Né? Tudo é posterior. É quando eu morrer, quando eu ressuscitar, quando eu estiver na presença, quando... Né? E não é isso que Cristo fala. Cristo fala bem claro, né? Se você crê nele, né, e crê que o Pai o enviou, né, é só você verbalizar e ele irá até o Pai, falará a teu respeito diante do Pai, e ele e o Pai virão até você e farão em você morada. Essa situação a gente vê muito pouco e escuta muito pouco ministração com relação a essa situação. Que nada mais é, conforme nós já estudamos algumas vezes, né, é a festa, o cumprimento da festa dos tabernáculos. Tá? De novo, né, eu vejo a questão aí da testemunha, né, que o Paulo falou, concordo. Se você não vê, não tem como você falar. Agora tem mais um passo após você testemunhar, né, a manifestação da natureza de Cristo. É você experimentar Cristo de tal maneira que ele em você possa ser a expressão que ele quiser expressar. Né? E isso, para mim, é a plenitude da divindade expressada no seu corpo multimembrado, cujo corpo nós fazemos, né, por muita honra, participar, fazemos parte, né, desse corpo multimembrado. Agora, o meu desafio, né, que eu tenho me colocado diante de mim e do meu coração, é justamente isso. Como nós vamos experimentar Cristo? Tá? Como nós vamos realmente, após o revestimento, né, de Cristo, que tem acontecido, né, a gente tem visto claramente aí que o que nós éramos há algum tempo atrás, nós não somos hoje. Né? Nós somos hoje bem mais próximos à semelhança de Cristo do que nós éramos há algum tempo atrás. Então, a questão do revestimento, para mim, está culminando. Mais e mais, já, né, se cumpre em nós a plenitude do revestimento. E essa consciência, né, do processo, da continuidade do processo, nós precisamos de ter. Após o revestimento, né, contermos a plenitude da divindade, né, sendo expressada ao mundo. Né? É o que o mundo está carente hoje. Ele não está carente somente para testemunhar, ele está carente para ver a manifestação de toda a autoridade e plenitude de Cristo Jesus sobre a face da terra. Tá.
Então, está aí uma cooperação, né, nessa situação que hoje nós estamos aí escutando.